A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Deus abençoe a todos aí. Vamos para mais um estudo bíblico da palavra. Hoje, carta de Tiago. Eu sei que eu já fiz 2 vídeos sobre carta de Tiago, mas é aquilo lá que eu explico para vocês, irmãos. A palavra ela se renova e tem vários assuntos diversos que às vezes a gente estudando uma carta fala de determinados assuntos, mas faltou falar de outros. Então, para dar mais compreensão e mais entendimento, Paulo mesmo falava: eu não me canso de repetir para vós as mesmas coisas, o que é para a salvação vossa. Entendeu? Então, às vezes, por isso que falar a palavra da verdade, que a fé vem por ouvir e ouvir, não só ouvir, mas ouvir e ouvir repetidamente. Entendeu? Então, passou a fé ser alimentada como você alimenta o seu corpo de comida, não é todo dia? Então tem que ser todo dia, mesmo que seja as mesmas coisas, porque às vezes de tanto martelar na sua mente, por isso que os religiosos fraudulentos enganam muita gente, porque ele cauteriza a mente das pessoas falando a mesma coisa, aí a sua mente vai acreditando naquilo e fica com aquilo na mente. Aí depois, para você tirar da mente da pessoa aquilo que é errado, ó, é sofrido, viu? Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, irmãos. Carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Terem grandes alegria por passar por grandes provações. Para a prova da sua fé te dá amadurecimento. Então Deus nos prova para amadurecer espiritualmente. Deus, ele não nos tenta, quem tenta é o diabo. E ele permite que o diabo nos tente também para fortalecer, para mostrar para o diabo quanto nós estamos firmes em Deus. Lógico que de vez em quando a gente vai tropeçar e vai voltar para Deus e confessar que erramos e pedir a purificação pelo sangue de Cristo e a justificação do advogado que é Cristo perante o justo juiz que é o Pai, tá? Mas na maioria das vezes a gente não vai tropeçar, alguma vez ou outra a gente vai, mas na maioria das vezes a gente vai acertar. Por quê? Porque estamos sendo gerados e aperfeiçoados pela palavra do poder de Deus. Então vamos lá. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo. É estável e tem mente dividida. Então não pense tal homem que vai receber algo do Senhor se tiver mente dividida e estável, em cima do muro. Não sabe o que quer, se quer Deus, se quer as coisas do mundo. Então, quem tem falta de sabedoria peça a Deus, mas a sabedoria que ele está falando não é a do mundo, é a espiritual, tá? É o entendimento movido pelo Espírito Santo, ou pela palavra. Você tem que ir para a palavra e orar a Deus para ele dar discernimento para você espiritual, para você compreender e interpretar de acordo com a vontade de Deus, e não com a sua mente carnal. É isso. Vamos lá. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Humildade quer dizer, o humilde deve se gloriar em Deus por ser humilde, não nele mesmo. E o rico deve se orgulhar quando ele tiver humilde, não quando ele, só por causa da riqueza, ele ficar soberbo, que é o que acontece com a maioria, né? Que a riqueza se murchará como o rico se murchará em seus caminhos, por colocar o coração na riqueza e achar que a riqueza que dá todas as coisas para ele, que as riquezas, ele se apoia na riqueza, que dá livramento, que dá tudo, que salva ele de todas as coisas é a riqueza. Então ele se murchará nos seus caminhos. Traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres.
Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado conforme pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado tá e na seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, você tem que lutar dá à contra o luz desejo da sua carne. e o Fazer a pecado, vontade após de ter Deus. se consumado, gera a morte. Morte Meus espiritual, amados tá? irmãos, não se deixem enganar. Ou até a Toda física, boa né? dádiva Se e todo você dom tem desejo, vou supor que tem pessoas que matam a outra. Então, você vai receber a mesma paga. Ou seja, Deus vai fazer alguém te matar. Entendeu? Deus tem esse poder, irmãos. É só você ler a Bíblia. Não sou eu que tô... Ah, Deus não mata ninguém. Não mata, não? E no livro de Samuel, que... Foi Samuel, foi Reis? Não lembro se foi Samuel ou Reis. Que o filho de Judá estava colocando o seu esperma para fora. E não estava depositando na mulher dele para não gerar filho. Entendeu? Aí Deus percebeu isso, foi lá e matou ele. Entendeu? Porque naquela época, para os judeus... Tem que dar descendentes, entendeu? E ele estava tirando a descendência, entendeu? Porque, não sei, se era aquele que não gostava da mulher lá e o pai fez casar com ela, né? Entendeu? Então e outra, se você tirar a vida de um, lembre-se que a palavra fala, aquilo que o homem plantar, ele colherá. A não ser que esse homem que tirou a vida do outro se arrependa. Aí é diferente, pode ser que Deus... deixa ele morrer e salve a alma dele, ou pode ser que Deus não deixe ele morrer, porque ele se arrependeu, entendeu? De ter matado, porque teve muitos que tirou muitas vidas e não morreu, porque se arrependeu. Eu até fiz um vídeo de um dia desses daí, do cara que virou bandido e depois na cadeia se converteu a Cristo e começou a falar de Deus para as pessoas, e aí Deus deu o livramento para ele, entendeu? Então... às vezes Deus permite a morte física para a pessoa que não se arrepende. Agora ali ele está falando de não só de morte física, morte espiritual. Pecado gera morte espiritual, te afasta de Deus, entendeu? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça. Seja tardio para falar, o que isso quer dizer? Muitos interpretam isso errado. Não, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Quer dizer que primeiro, para você falar sobre determinados assuntos, você tem que aprender. E para aprender você tem que ouvir primeiro. E eu já fiz muito isso. Eu ficava calado, escutava, porque eu não entendia dos assuntos. Tem gente que não, que quer discutir o assunto que ela nem entende. Ela entra no meio da conversa lá. Então, o que Deus está falando não é... muitas falam, irmão, você fala demais. Eu falo demais, mas eu falo o que é correto, o que é certo. Não que eu não erre nunca. Mas a maior parte do que eu falo aqui é da palavra de Deus. Então eu falo o que é certo. Então quem não quer me ouvir, que não me ouça, irmão. Eu não estou obrigando ninguém a ver o meu canal, ouvir, eu convido. Mas se a pessoa não quer, eu não obrigo ninguém. Tá? Eu distribuo meus vídeos, compartilho. Se a pessoa quiser falar para mim, eu não quero mais saber disso, estou ficando confuso, não estou entendendo nada, né? Fazer o quê? Eu não posso obrigar. Se ela não entende e quiser perguntar para mim, eu explico. Mas se ela não confia em mim, então eu não posso obrigar ninguém a ver nada. Agora... o que ele quer dizer ali, irmãos, é você ouvir para aprender, para depois você falar. Por isso, tardio para falar. Porque na escola, quando você vai na escola, você aprende. Você escuta e aprende. Depois, se um dia você entrar numa faculdade e quiser virar professor, aí você ensina. Entendeu? É a mesma coisa para a vida. Para você comentar qualquer assunto, entrar em qualquer conversa e falar, você tem que ter conhecimento de causa. Você tem que aprender antes. Entendeu? É nesse sentido ali que ele está falando. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
Sejam praticantes da palavra Ó, e não sejam apenas praticantes. ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, Ó, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade... sejam praticantes da palavra e não só ouvintes. Enganando a voz mesmo. Ou seja, os religiosos fazem isso. Ele vai lá, escuta na igreja, mas não pratica. Sai da igreja, comete injustiça, fuxica com a vida dos outros, cuida com a vida dos outros, mente, trai, rouba. Não estou falando, de novo, de um ato isolado de falha aqui ou ali. Estou falando de você viver na prática das coisas erradas. Sai de lá, escuta a palavra, mas não põe em prática. Então é semelhante ao homem que se olha no espelho e se esquece como é. Entendeu? E aquele que atenta para a lei perfeita de Deus, qual lei que ele está falando? Não está falando da lei do Antigo Testamento. Está falando da lei de você praticar o que é justo, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro, o que é correto, o que é de boa fama. Nisso pensais, Paulo falou. Então é isso. Essa é a lei de Deus. Você respeitar, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não prejudicar ninguém, não desejar o mal para ninguém, fazer o bem. Se não puder fazer o bem, não faça o mal. E ande na justiça, ande na verdade, sem trair, sem enganar, sem manipular ninguém. É essa a lei de Deus. Persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera Palavra religioso, de Deus, toda mas lei. não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Olha lá. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Agora aqui requer uma explicação. Ó, quem não refreia a sua língua e se acha religioso é a religião de Sevan. A religião pura e verdadeira para com Deus é ajudar os órfãos e a viúva. Órfãos e viúva ele colocou como exemplo, ajudar os necessitados, seja ele qual for, tá? E se desviar da corrupção do mundo. Quem está na injustiça, quem está na mentira, quem está na fraudulência, no engano, como que é aquela palavra lá? Extorquindo os outros, ou como que chama? Tem uma palavra lá que os caras fazem hoje, esqueci o nome, irmãos, depois eu lembro. Mas extorquindo, enganando as pessoas, esse daí tá na corrupção, entendeu? Então desviar da corrupção do mundo, andar na justiça, no que é bom, no que Deus ensina, certo? Refrear a sua língua não é para você não falar demais, no sentido de muitas palavras. Quer dizer, refrear a língua do mal. Mais adiante ele vai explicar isso aí. Você tem que entender o contexto. Não adianta você pegar esse pedacinho e falar assim: ó, irmão, você fala demais, cala a boca aí. Que a Bíblia manda você calar a boca. Não é isso não. Malandro quer distorcer a palavra de Deus. Quando ele falar demais, é fuxicar com a vida dos outros. É você inventar a mentira sobre os outros. É você inventar calúnia. Não refrear a sua língua, para você refrear a sua língua de dizer maldade, de dizer engano, de distorcer a palavra de Deus. É esse sentido. Aquele que não refreia a sua língua e se tem como religioso, a religião de Sevan, porque o falso profeta, ele não refreia a língua. Ele distorce a palavra de Deus e ele produz engano. Então ele está falando disso, né? E desvia a sua língua do mal. Entendeu? É nesse significado aí. E aí visitar os órfãos e a viúva e se desviar da corrupção. Aí você tem que entender o contexto, a história toda. Não é você pegar uma palavra: ó, irmão, você está falando demais, cala a boca aí. Não é nesse sentido aí. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés,
Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Aí, ó. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? E arrastam não os são tribunais? eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que aí está dizendo assim, ó. Aquele que disse que não adulterás, também disse não matarás. Pois se você não adultera, mas matas, está à frente do transgressor da lei. Ora, aquele que guarda todas as leis e tropeça em um só é culpado de todas. Lógico que, irmãos, a gente não consegue guardar todos os requisitos da lei. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei no nosso lugar e dar a vida por nós. O que ele está querendo dizer é que não adianta você ser um hipócrita. Você falar assim, eu não adultero, e sendo que você mata. Aí você acusa o outro que adultera, mas você não se olha para si mesmo que é um assassino. Então, quer dizer, você é tão desobediente da lei do que quem adultera, você que mata, ou vice-versa, entendeu? Então, não julgai se você não julgar você mesmo. Primeiro, tire a trave do seu olho para tirar o cisco do olho do irmão, que nem Jesus falou, né? Então, olhe para si mesmo, se corrija e depois você vai corrigir os outros. Tentar ajudar os outros a enxergar os seus defeitos para corrigir eles, entendeu? Então, por isso que ele está falando. Não está dizendo, se você cumprir 9 mandamentos e falhar nenhum, você é condenado. Não, porque hoje nós estamos no Evangelho da Graça. Então, Jesus já pagou o nosso pecado, já cumpriu a lei no nosso lugar. Ele está dando uma ilustração dizendo, não adianta você acusar quem adultera se você é um assassino, ou acusar quem é assassino se você adultera. Porque se você adultera, como você vai tropeçou no adultério, quer corrigir um que cometeu assassinato? Os dois são pecador. Mesmo que cada pecado tenha um peso diferente, mas é pecado. Então os dois são culpados de transgredir a lei. Entendeu? Então se você... Isso que ele quer dizer. Se você errar em um ponto, você é culpado de todos. Mas por você ser culpado, Jesus já morreu e já pagou e já te justificou. Mas agora você tem que andar segundo a palavra, na justiça, na benignidade, na bondade. Não quer dizer que você vai conseguir ser perfeito e praticar toda a lei. Mas que você vai se esforçar para obedecer o máximo que você puder. Entendeu? É isso. Também disse, e não vai ficar criticando os outros que faz coisa errada, sendo que você também faz. Entendeu? Primeiro você tem que andar nos caminhos de Deus e depois ensinar os outros a andar. Não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Qual que é o contexto ali, ó? Você não vai ter misericórdia se você não tiver misericórdia. Ou seja, você, no passado você matou, mas você se arrependeu e Jesus te perdoou. Mas você está condenando quem adulterou. Então você tem que ter misericórdia daquele que adulterou, daquela, chegar e falar do evangelho para ela, falar, olha, Jesus te ama, ele te perdoa. Entrega a vida para o Senhor Jesus, não importa o que você fez. Não é para você falar para ela que ela pode continuar no pecado, porque Jesus já pagou e ela pode continuar pecando à vontade. Não, você vai mostrar para ela com mansidão, olha, Jesus te ama, ele quer te tirar dessa vida de pecado, de adultério. Eu não estou aqui para te acusar, eu estou aqui para te ajudar, para te dar a mão. Aceite a minha ajuda. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ele vai te purificar de todo o seu pecado, como ele me purificou. Eu também errei lá atrás, eu também fiz coisa errada. Aí você fala assim para a pessoa, aí a pessoa vai ver que você não está se achando melhor que ela e nem está julgando ela.
Entendeu? Agora, se mesmo assim a pessoa achar que você está julgando, aí você entrega na mão de Deus, deixa ela lá e segue seu caminho. Aí é uma pessoa que não quer. Entendeu? Mas você não pode ficar julgando a pessoa, sendo que você errou lá atrás. Entendeu? Hoje você não pode não errar tanto, mas você fez coisa lá atrás. Então você tem que ter misericórdia do que está errando e mostrar o caminho da luz para ele, o caminho da verdade, o caminho de Cristo. Entendeu? Para ter misericórdia, Deus ter misericórdia dele, assim como ele teve de você, e você ter compaixão deles também. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Aqui é outra explicação, Você não é salvo pelas obras de bondade que você faz para os outros, tá? Você é salvo pela obra que Cristo fez na cruz, por ele se entregar à morte para pagar o seu pecado e o meu, tá? E aí você crê que ele foi o Filho de Deus que veio, morreu na cruz para pagar o seu pecado. Aí você creu nessa obra, você é salvo. Daí, se você for salvo, o Espírito que vai vir habitar em você, que é o Espírito de Deus e de Jesus, esse Espírito vai te levar a praticar boas obras, entendeu? Não para você ser salvo, porque você já foi pela fé, mas para você, para testemunhar de que você é um salvo. As boas obras só vão testemunhar que você é o Filho de Deus verdadeiro, entendeu? Porque você já foi salvo pela fé. Não é para você falar assim, vou fazer o bem para mim ir para o céu. Não, ninguém vai para o céu por fazer o bem, irmãos. Você vai para o céu por ter fé que Cristo morreu para pagar seus pecados. É por isso. E aí depois você vai praticar as boas obras como agradecimento por Deus ter enviado Jesus para morrer no seu lugar. É como se você fizesse uma ação de graça, agradecendo a Deus. Deus, porque o Senhor enviou Jesus para pagar os meus pecados, agora eu vou ajudar o meu próximo, eu vou amar o meu próximo, vou ajudar, pregar a palavra para ele, vou ajudar as necessidades dele, vou fazer caridade para ele, porque isso vai demonstrar o meu amor pelo meu próximo. E isso é como eu estou dando graças por o Senhor ter me salvo. É assim que funciona. Fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e se tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? O que ele quer dizer? Não adianta você crer que Deus existe, porque os demônios também creem. Muita gente se engana com isso. Fala assim, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, tá? Você crê que ele existe, tá? Você crê que ele enviou o seu filho para morrer na cruz. Mas para você acreditar, se você provar se você tem a fé verdadeira, você vai ter que praticar as obras. Foi o que eu acabei de falar. As obras é como testemunho de que você foi salvo. Agora, se você não praticar nenhuma obra, aí você tem que revisar se você foi convertido, se você foi salvo. Porque o verdadeiro salvo, ele vai querer praticar algum tipo de obras como gratidão a Deus. Seja pregar a palavra, seja fazer caridade, seja dar uma palavra de consolo, seja dar um abraço, seja desejar o bem, orar pelas pessoas. Qualquer obra você vai querer fazer, vai ter esse sentimento de fazer por agradecimento a Deus. Entendeu? Então por isso que ele está falando, se a fé não produzir obras, aí tem alguma coisa errada. Se você foi convertido mesmo. Entendeu? Isso não é numa hora. Na mesma hora que você creu em Jesus, você vai fazer boa. Não, é um processo. O Espírito Santo vai trabalhar em você e vai, com o tempo, te dando vontade de você fazer algo pelas pessoas. É isso. Entendeu? Mas não que as obras te salvam. Mas se não tiver obras, aí você não vai ser salvo. Porque as obras testificam da sua fé. Entendeu? Ela é uma comprovação que você tem a fé verdadeira. Entendeu? Não adianta você só falar que tem fé. Você tem que mostrar, não para Deus, mas para as pessoas que você é o nascido de novo. Você é nascido da palavra, você é nascido de Deus. Entendeu? Aí a pessoa, pelas suas obras, vai testificar, vai dar graças a Deus. Ela vai falar, nossa, graças a Deus, foi Deus que enviou você aqui. Aí vai ter muitas ações de graças a Deus. Entendeu?
Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Primeiro ele creu, para depois fazer obra. E a fé, as obras aperfeiçoou a fé. Por obras e não mas primeiro ele creu, fé. Teve a fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Aí, ó. É uma forma de fé morta. Se você não tiver obras, meus irmãos, fé morta. Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com um maior rigor. Todos aqui, ó, não seremos mestres. Ó, o que é ser mestre? Mestre é aquele que tem o dom de ensinar a sã doutrina, a palavra à pessoa, que tem a habilidade de orientar, de ensinar, certo? Aí ele fala, muitos de vós não sejam mestres. Por quê? Porque tem uma passagem que fala assim, a quem muito é dado, muito lhe é exigido, ou é cobrado, ou é pedido. Então, querer ser mestre, às vezes você é chamado para ter dons, e um desses dons é mestre. Primeiro, ó, se você for para Efésios, cartas de Paulo aos Efésios, fala assim, ó, Cristo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Entendeu? Então, às vezes, não é você que tem que querer ser mestre, é Deus que te chama para ser mestre. Que nem, quando Deus chama uma pessoa e aí você crê, ele manifesta dons em você, ele vai te dar dons, entendeu? Uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para doutor e outros para mestre. Então, eu nunca pedi nada para Deus desse sentido, que eu nunca me imaginei anunciando a palavra, mas se Deus me chamou para desenvolver um desses dons que eu acabei de falar, aí sim, entendeu? Mas só que Deus vai exigir mais de mim. Eu vou ter que dar conta das coisas que eu falei, que eu ensinei, que eu orientei e dos meus atos, das minhas atitudes. Vai ser muito mais cobrado de mim. Agora, se você quer ser mestre, eu quero ser mestre, tá? Então você tem em conta que você vai ser cobrado muito mais do que os outros. Você vai ter que entregar muito mais do que os outros para Deus. Entendeu? Por quê? Porque quem é chamado só para salvação, irmãos, a única coisa que você tem que fazer é andar na justiça, na verdade, no amor ao próximo e fazendo bem e orando pelas pessoas. Só. Agora, quem é chamado para a missão, aí você vai ser cobrado mais. Por quê? Porque você vai ter que negar a si mesmo, negar a sua vontade da sua carne para fazer a vontade de Deus, dedicar mais tempo para Deus do que para as coisas desse mundo, e você vai ter que abrir mão, alguns momentos, de até de estar junto com seus familiares. Ou seja, você vai largar a família para seguir a Cristo. Entendeu? Então, por isso que ele fala, de quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Então, quando ele te chama para ser mestre, ele te dá esse dom, pode ter certeza que você vai ter que abrir mão de muitas coisas para servir a Deus. Entendeu? Agora, se Deus não te deu o dom de mestre, se você quer ser mestre e ficar pedindo, Deus, eu quero ser mestre, saiba que o caminho é árduo, difícil, o caminho é estreito e você vai ter que abrir mão de muitas coisas desse mundo e vai ter que seguir Cristo e carregar a sua cruz. Entendeu? Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Aí, ó. Vejam como o contexto daquela palavra lá, ó. Uma simples fagulha. Assim também. Se alguém se tem por religioso, não refreia só a língua. A mesma coisa, ó. Aquela que fica se exaltando, a pessoa que se gloria, eu faço, aconteço. Isso também, ó, é falar demais.
É nesse sentido que ele fala, ó, tá vendo? Se gloria, ou fuxica com a vida dos outros, ou levanta calúnia, ou se exalta a si mesmo, entendeu? Ou é arrogante. Tudo isso é não refrear a língua. O fogo é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, tá vendo o contexto? Tá falando de você desejar mal para os outros. Água amarga da mesma fonte? Tá falando de você falar em quantidade pode de palavras. Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Demoníaca e diabólica. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Olha aí, tá vendo? Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. João falou a mesma coisa na carta de João. Quem ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. O que é amar o mundo e as coisas que neles tem? Jesus fala para a gente usar das coisas desse mundo como se não usasse. O que isso quer dizer? Para você não se apegar aos bens materiais. Primeiro buscar o reino do céu e todas as coisas ali serão acrescentadas. Usar das coisas como se fosse por necessidade aqui nessa terra. Mas não botar o coração nelas e nem nas riquezas. Entendeu? Porque senão você vai se desviar da fé. É a mesma coisa que ele está falando aí. Entendeu? Uma carta se interliga com a outra. Entendeu? Então, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tá vendo? Vamos lá, o que ele está terminando. Do mundo faz-se inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Quem ama o mundo, está sendo traindo a Deus, por isso que chamou de adulto. E ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente que palavra dura, hein? Purifiquem aí, muitas não querem ouvir isso, não. Quer ver a parte boa da palavra. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. O juiz da lei. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Aqui tem entendimento, tem que ter sabedoria aqui para interpretar isso também. Porque muitos falam assim, olha irmão, não julgueis para não ser julgados. Não é isso que está falando ali. Você não pode julgar o seu irmão pela aparência. Você não pode julgar sem conhecimento de causa. E julgar não é julgar
Quando ele fala de julgar, que você não pode julgar aqui, é de condenar a pessoa. Ninguém pode condenar a não ser Deus, que é o legislador que ele está falando ali. Quem é você para julgar os outros? Julgar no sentido de condenar a pessoa. Entendeu? Nesse sentido que a gente não pode. Mas na outra carta, ó o paradoxo aí. Fala, julgai os espíritos para ver se provém de Deus. Que nem todos que falam de Deus vêm de Deus. Isso está na carta de João, não está nessa. Tá? Mas tá na Bíblia, faz parte. Entendeu? Então fala para julgar o espírito. Ou seja, o que é julgar o espírito? Julgar as atitudes para ver se condiz com o que ela fala. Entendeu? Porque muitos falam que é de Deus, mas as suas atitudes são contrárias ao que a palavra de Deus ensina. Então, pode ser que ela não seja de Deus. Entendeu? Então, fala para você julgar. Então, aí você fala assim, ué, mas aqui fala para não julgar. Mas ali o julgamento é para ver se a pessoa veio de Deus. Não é um julgamento de condenação. Entendeu? Aqui ele está falando do julgamento de condenação. Para você não julgar o seu irmão no sentido de condenar ele. Porque quem é você? Que só quem julga no sentido de condenação é Deus. Entendeu? É isso. Que as pessoas distorcem muito. Aí vem com essa. Ela apronta, pinta e borda com os outros. Aí, irmão, não julgueis para ser julgados. Aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. Entendeu? Já é malícia. A pessoa já está se fazendo de vítima, distorcendo as coisas. Está escrito esses versículos na Bíblia? Tá, mas você distorce para justificar o seu erro e que ninguém critique. Não. Se você fez, você tem que pagar. Mas não sou eu que vou fazer você pagar, é a palavra de Deus. Então, quando fala não julgueis para não ser julgados, não que você não possa verificar se a pessoa é de Deus mesmo ou não, ou avaliar ela ou o que ela fala. Aí os religiosos falam, não julgueis para não ser julgado, para você não enxergar os erros dele, não ficar apontando o erro dele. Você tem que falar assim, porque se ele faz uma conduta errada e você frequenta o templo religioso, coisa que não vem de Deus, mas tem gente que frequenta, né? Você tem que falar, pastor, mas isso aí não vem de Deus. Aí você já está julgando. Só que você está fazendo um julgamento honesto, um julgamento de acordo com o que Deus manda. Que é julgar as obras, as atitudes, não o julgamento de condenação. Você não pode condenar a pessoa, entendeu? Isso é a diferença. Você tem que saber interpretar as coisas. Porque senão as pessoas usam de malandragem para não assumir os seus erros. Entendeu? Tem muita gente que é assim. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha, tá falando ali, ó, que hoje vamos para uma cidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tá dizendo que você não possa fazer plano, mas você tem que incluir Deus no meio. Se Deus permitir, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for, não vai. Então, porque eu não sei se amanhã eu vou acordar vivo. Vira essa boca pra lá, irmão. Não tô falando que você vai morrer, criatura. Eu tô falando que só Deus sabe se você vai estar vivo amanhã ou não. E se você não tiver? Porque acontece. Eu posso não estar aqui amanhã. Só Deus sabe se eu vou morrer amanhã ou daqui 10 anos, 30 anos. Entendeu? Então, como que eu vou fazer um plano sem incluir Deus? Se Deus permitir que eu esteja vivo e permitir que os meus planos se realizem, seja feito da vontade de Deus. Se não, seja feito também como Deus quer. É isso. Tiago, mas muitos não querem saber da vontade de Deus. Eu quero fazer e pronto a minha vontade. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate.
Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Onix Turbo 2020. Acabou, irmãos. Aí, deixa eu dar uma ressalva. Ele falou, chama os presbíteros das igrejas, né? Se tiver alguém doente e unja com óleo. O que é um presbítero? É um ancião. O que é um ancião? Não é um líder religioso. Presbítero e ancião significa na palavra de Deus uma pessoa experimentada na palavra. Que não é ancião só de idade, é ancião de tempo de você estar experimentado. E isso não tem a ver também, porque tem muitos falsos profetas que já conhecem muitos anos da palavra, mas ele distorce a palavra. Está falando de uma pessoa idônea, é igual lá a carta de Tito. Se vocês for para a carta de Tito na Bíblia, está explicando que o diácono ou presbítero, que é os anciãos, ele tem que ser marido de uma só mulher, iracundo. O que é um iracundo? Que não se ira facilmente, que tenha filhos andando na admoestação do Senhor, obedientes, que não seja acusado de dissolução ou de coisas erradas, não seja dado a muito vinho, e fazedor do bem e hospitaleiro, entendeu? Então, e seja experimentado na palavra, entendeu? Então, o ancião quer dizer uma pessoa já experiente na palavra, isso é ancião, entendeu? Não tem nada a ver com uma pessoa de um religioso, de um tempo religioso, tá bom? Só para dar esse entendimento. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, badala o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Fui, até o próximo.